Fala galera, Jonivaldo Lopes. No vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre gerenciamento de risco. Vamos passar um simples cálculo para que vocês possam fazer a gestão da sua banca. De já aviso que estarei deixando aí na descrição do vídeo o link de download da planilha de gerenciamento de risco, para que vocês possam fazer o download 100% grátis aí para a galera do canal. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, através dos comentários dá um feedback pra gente com sugestões, elogios, críticas. Então vamos ao vídeo, pessoal. É muito simples para você que está iniciando aí e deseja fazer gestão da banca. Muitos iniciantes, muitos operadores que iniciam nesse mercado, eles têm uma perda ou às vezes quebram banca devido não fazer o gerenciamento de risco, que é muito importante, é essencial na operação, beleza? Você tem que ter o controle emocional, tem que aprender as técnicas, mas também, principalmente, você tem que saber gerenciar. A regra geral como eu sempre falo aqui nos nossos vídeos, olha só, fique atento aqui a essa explicação. A regra geral é lucro diário de 5%, perda máxima diária 10%. Isso, pessoal, isso da sua banca, beleza? Da sua banca. Eu vou dar um exemplo de uma banca de $100 para ficar um valor aí melhor para que todos possam entender. Um exemplo, banca de $100. Olha só, $100. Então 5% de 100. 5% de 100 vai ser o quê? 5% de 100, $5. 10% de 100, $10. Esse cálculo ele serve para todas as bancas. É uma regra geral. Se a sua banca é 200, você vai buscar fazer um lucro de no máximo 5% ao dia, que é 5% da sua banca, que já vai ser aí $10. Certo? Perda máxima 10%, independente se a sua banca for de 100, de 200, de $50, de 300, de $400, tá? Sempre seguir esse cálculo. Esse é o gerenciamento de risco, mas não quer dizer que você tem um limite máximo, um lucro máximo ao dia de 5%, que você tem que fazer todos os dias 5%. Vai ter dia que você vai operar, o mercado vai estar ruim, você vai conseguir fazer 3%, 2%, tá? Então, você não precisa, todas as vezes que for operar, fazer sempre 5% da sua banca. Lembrando que eu estou usando aqui como exemplo uma banca de $100, mas o cálculo é geral para todas as bancas, independente dos valores. Então vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. De acordo com o limite de perda da sua banca, de acordo com o tamanho, com o valor da sua banca, é o robô que você vai usar. Hoje no GAB, que é o Grupo Acadêmico Boots, existem vários boots com diversos payouts. Boot que paga pouco e tem uma assertividade maior, e boot que paga mais e tem uma assertividade menor. Então, de acordo com a sua banca, você vai escolher o melhor robô, certo? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, dando esse exemplo aqui com a banca de $100, tá? Vamos supor que a minha banca aqui em conta real é $100, só um exemplo. Vamos ignorar esse valor aqui de 215. Eu carreguei aqui o robô Velox 1.0. Tá? Para quem ainda não viu o robô operando, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? Mas aqui a gente vai mostrar para você o que você vai fazer antes de entrar nessa operação. Toda operação você deve fazer isso, toda operação. Primeiramente, você deve conhecer
a estatística do robô. O que é a estatística do robô? Você tem que saber o máximo de loss que o robô, que o boot já deu, beleza? Você tem que saber a média de loss dele. Qual é o normal? É 3 loss seguidos, 4 loss seguidos? Você tem que saber o payout, que é o pagamento do robô, quanto que ele paga, e a assertividade dele, a assertividade do boot, beleza? Então, exemplo, esse robô que eu vou usar aqui, o Velox, ele tem uma assertividade de 50%. Às vezes, mercado bom, 55% até 60%, tá? Então, assim, você tem que saber todos esses critérios. Você tem que analisar todos esses critérios. Então, analisei isso aqui, o meu limite de perda. Independente do robô, o seu limite de perda vai ser esse. 5% o lucro diário, a meta máxima que você pode estipular, e 10% o limite de perda. Então, o robô é o Velox. Eu sei que a minha banca é pequena, de $100. Eu sei que o Velox, ele é um robô que paga muito bem, ele paga 96%, e é normal tomar 4 loss nele, é normal. Então eu vou entrar com o meu menor valor, 0,35, só dando um exemplo, beleza? A minha meta é fazer 5% de uma única vez. Então, como a gente está dando um exemplo de uma banca de $100, 5% de 100 vai dar o quê? $5. E o limite de perda? $10, tá? Mas eu nunca devo confiar nesses valores aqui. Porque eu coloquei 10, o robô vai estopar aqui e vai parar. Pode ser que dá um problema, a multiplicação que eu estou fazendo está errada, tá? Então, você acompanha. Vou dar o primeiro exemplo aqui para vocês. Então, eu executo o robô. A minha meta é fazer $5 nessa operação, tá? Então, eu sei que esse robô ele tem o multiplicador dele, o martingale dele é 2.1. 2.1. O martingale dele é 2.1. É já que eu vou explicar para vocês um detalhe. Vamos deixar aqui. Então, pessoal, eu tenho que ficar de olho aonde? Eu tenho que ficar de olho aqui. Se aqui aparecer próximo de $10 negativo, ou $10 negativo aqui, onde eu estou com o mouse aí, eu já vou parar, beleza? Eu já vou parar. Se deu negativo $10, eu paro. Mais do que isso, eu não continuo. Eu não deixo multiplicar, beleza? Por que muitas vezes quem está iniciando acontece o seguinte: Jonivaldo, cara, eu coloquei aqui $10, mas o robô quando chegou no 10 aqui, ou deu um valor tal, ele não parou, ele continuou, multiplicou, já foi para 20, para 30. Por quê? Porque você não calculou os martingales. Você tem que calcular o gale do robô. Então, olha só, eu vou mostrar para vocês como que se deve calcular, tá? Vamos lá. Olha só, a minha meta é fazer $5. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu iniciei, mas ainda não fiz 100% gerenciamento de risco. Faltou um cálculo antes, tá? Eu fiz o cálculo apenas da banca, com a minha meta de lucro, valor de entrada, porque eu sei que esse robô é agressivo, eu coloquei 0,35, né? E a minha banca é pequena para ele, e coloquei o limite de perda de 10%, usando uma banca com exemplo de $100, tá? Então a gente já está perto de bater a meta, mas olha só, tomou uma sequência aqui, vamos acompanhar, tomou outra, já está com $2 negativo, olha aqui, ó, que é o da banca, certo? Recuperou. Quando ele finalizar aqui, que ele bater a meta, que tudo indica que ele vai bater a meta, eu vou mostrar para vocês o erro. Tem como a gente aprimorar mais ainda esse gerenciamento, tá? Olha só, vai bater a meta agora. O próximo ganho bateu a meta. Olha só, pessoal, $5.
Fiz a minha meta do dia, acabou. Desliga o computador, vai operar no outro dia, sempre colocando 10% máximo de perda da banca e 5% de lucro. Tem operadores por aí, os caras que estão iniciando já falam que, cara, quebrei minha banca, robô não é bom, robô de ciclano de fulano não é bom. Cara, irmão, se você segue a gestão, gerenciamento de risco, para você quebrar uma banca tem que perder 10 dias seguidos, porque é 10% ao dia. Não existe, o cara perder hoje com os boots que existem no mercado. Não falo só do Gabi, que é os boots que a gente trabalha, que a gente desenvolve, mas tem vários outros boots no mercado que são muito bons. Então o que acontece? Você só quebra uma banca se perder 10 dias seguidos, então fica muito difícil você quebrar uma banca. Então essa é a gestão, é o gerenciamento de risco, porque você fazendo dessa forma vai ter dia que você vai perder e vai ter dia que você vai ganhar, mas quando você perder, você não vai perder 50% da banca, 100% da banca, apenas 10%, tá? Beleza, galera? Então esse é o gerenciamento de risco, lembrando que o lucro diário não precisa ser 5, a gente está falando aqui que o máximo é 5. Então qual foi o erro que a gente cometeu aqui? Vamos lá. O multiplicador, que é o martingale desse Velox, é 2.1. Então 2.1 eu tenho que calcular. Se o meu limite de perda é 10, o meu limite de perda é 10 dólares, eu tenho que calcular 0.35 vezes 2.1. Dá o quê? Então o primeiro loss, vamos lá. Acompanha aí, galera. Então o primeiro loss, nele vai dar 0.35. O segundo loss vai dar 0.73. Às vezes arredonda, vamos arredondar, porque deu 5 aqui, 74. Terceiro loss, esse valor vezes 2.1. Lembra que o multiplicador dele é 2.1. Então o terceiro loss dá 1,54. O quarto loss, 1,54 vezes 2.1. O quarto loss dá 3,24. 3,24. O quinto loss, 3,24 vezes 2.1, 6,81. 6,81. Arredondei aqui, viu, pessoal? Arredondei. 6,81. Agora vamos somar isso aqui. Vamos lá. Eu acho que já deu 10 dólares. Você tomou o primeiro loss, então dá 1,35. Desculpa. Primeiro loss 0,35 mais 0,74 mais 1,54 mais 3,24 mais 6,81. Olha aí, pessoal. Então nunca dá um valor exato. Vocês observam que eu coloquei, o erro foi esse. Eu coloquei, o Velox, que é no Velox, tá? Esse exemplo é no Velox. Essa matemática você vai usar em todos os robôs. Só o que vai mudar é o multiplicador, o martingale. Por que isso é importante? Muitos que estão iniciando no mercado cometem erros aqui. Então, por que isso é importante? Se eu coloco aqui 10, ele não vai estopar no 10. Vocês observam que no quinto, no quarto, não dá 10 se você contar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, não dá 10. Então ele vai continuar multiplicando. Provavelmente aqui ele já ia estopar, ele ia parar, porque dá mais de 10, dá 12, certo? Então você não ia perder 10, você ia perder 12. Claro que às vezes o valor final dos loss, da sequência de loss, um exemplo aqui, o total deu 12,68. O valor final não vai ser igual os seus 10%, mas foi um pequeno valor que ultrapassou. Então a gente deixa. Nesse caso aqui, às vezes vai dar menor. Um exemplo, é 10%, 10 dólares. Às vezes no cálculo de outro robô com outro martingale vai dar uma sequência aí, vai dar um valor de 9, 8.
Então você não vai deixar, porque o próximo já vai ser 15, 20, entendeu? Então você tem que seguir isso. Então esse cálculo é importante. Então por que eu fiz esse cálculo? Eu devo fazer esse cálculo antes de entrar na operação, porque agora eu sei que se eu tomar 5 loss seguidos no robô, eu vou perder 12 dólares. E é o meu limite de perda. É aqui que eu vou parar, que dá a média dos 10%. Beleza? É aqui que eu vou parar. Porque se eu parar no quarto, não vai dar nem 5 dólares. Não vai usar aí nem 5% da banca. Tá? Então eu vou deixar até o quinto. Ultrapassa 2 dólares, mas não tem problema. Às vezes vai ultrapassar um pouco. Só não pode ultrapassar muito. Então, eu estou ciente que eu tenho que tomar 4 loss e recuperar no 5. Se eu não recuperar no quinto, eu vou parar o robô e vou aceitar a minha perda dos meus 12 dólares. Entendeu? Então é isso, pessoal. Então vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que vai zerar aqui, dando um exemplo aqui que o meu limite de perda é 10 e vou executar o robô agora. Então eu vou seguir isso aqui. Eu vou olhar isso aqui, ó. Você tem que ter essa matemática com cada robô. Todos os robôs, você recebe a estatística dele, certo? E na estatística do robô você vai ver o martingale, o valor do martingale. Então é em cima disso que você vai calcular os seus loss, as suas sequências, baseado no seu limite de perda, beleza? Quem tiver alguma dúvida, pessoal, pode comentar, tá? Aí nos comentários, pode ficar à vontade, que a gente vai estar aí sanando a dúvida de todos. Esse cálculo ele é muito importante, muito importante. Coisa simples, mas que a maioria, 90% dos que iniciam no mercado não fazem isso. E a maioria dos que perdem, que tem perda, quebra de banca, é devido não ter conhecimento, não praticar esse cálculo. Olha só, aqui o Velox está operando, baseado nesse levantamento que eu fiz com vocês, eu estou ciente que se ele tomar 5 loss, eu vou parar ele aqui, ó, 5. Pronto, ponto final, não tem negócio de que vai recuperar, vou ver se vai recuperar. Do quinto, pessoal, do quinto para o sexto, ele já vai multiplicar por 12 alguma coisa, já vai lá para 13, 14. Então, em vez de eu perder 12 dólares, eu vou perder 24, tá? Porque tem pessoas que não somam os loss anterior e você tem que somar. Quando você tomou 5 loss seguidos, você perdeu o 1, perdeu o 2, perdeu o 3, perdeu o 4. Quando você soma isso aqui tudo, olha o valor que dá, tá? Então, um exemplo, essa operação está muito boa. Eu sei que o robô ele é 50% de acerto. Então aqui, ó, tá mais de 50% de acerto, o ganho tá na frente da perda. A sequência máxima que eu posso tomar é 5, tá? Eu posso tomar 5. Tomando 5 eu vou sair no negativo. Agora tomando 4 loss seguidos e recuperando no quinto, eu saio com a minha meta de boa. Então olha só, esse aqui é o Velox 1.1, pessoal, é um robô muito top. Eu vou até deixar o link aí na descrição do vídeo, lembrando que é um robô exclusivo do Gabi. Tá? Observe que já foi a segunda operação com limite de perda de 10 dólares. E olha só, já batemos aqui, atingimos aqui a nossa meta novamente. Ele não tomou nenhuma sequência de 5 loss, também não tomou de 4 loss. Uma operação muito tranquila, tá? Então é isso, pessoal. Essa é a dica de hoje. Siga sempre o gerenciamento de risco. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, um grande abraço.